Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais uma NW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 e também no YouTube, no nosso canal, também da TV Amazônia. Sejam todos bem-vindos e estou de volta. Está de volta, Estou civilização. De volta, a civilização. O Adilson ficou solto uma semana aqui, já tomou conta do programa. Mas se ele não vigiar, né? Mas deixa para depois. Por favor, apresente as nossas convidadas. Cara, hoje as nossas convidadas, elas são realmente a expressão da bênção do Senhor para Santarém. Elas vieram mudar o paladar de Santarém a respeito da qualidade de café, do bom atendimento e principalmente de coisas deliciosas para a nossa cidade. E assim, elas são empreendedoras e são irmãs, e hoje nós temos aqui a Ana Paula e a Maíla Fernanda. É para ler, né? Ou não? Vamos falar. Olha, a Ana Paula, coisas, né? Ana Paula, ela atua na área de saúde, ela é acadêmica de gastronomia, olha aí, é empresária, né? É co-CEO, é sócia proprietária da Blessed Coffee Bistrô, né? Eu falei certo? Coffee É Bistrô. E nós temos também a Maíla Fernanda, que ela atua também na área de estética, empresária e também sócia proprietária da Blessed. Uau, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Quem é que vai assumir aí para falar mais, falar menos? O que é que tu manda? Diga aí que Você não pode, como irmã, brigar, assim, se beliscar, puxar cabelo. E a Entendeu? briga a gente deixa pra casa. Deixa em casa. Mas à medida que vocês forem falando, fique à vontade. a gente vai falando também. Que bom ter vocês aqui. A gente já estava agendando, né, um tempinho. E, assim, eu sou muito suspeito, né, porque eu admiro muito, né? Já falei para vocês, né? Até para a mãe de vocês. Como a gente tem admirado a vida de vocês e pelo que a gente tem visto em tão pouco tempo aqui em Santarém. Verdade. Tantas coisas. Parece uma história longa, né? Mas é uma história de pouco tempo e muitos acontecimentos já, né? A Maíla foi a primeira que chegou. Sim. O que te trouxe a Santarém? Então, primeiro a gente veio fazer uma viagem de férias. Viemos a Santarém e meu sogro, ele mora aqui pela região. Ele já tinha convidado o Isaac há muito tempo para vir para Santarém. Que era uma cidade ótima, uma cidade muito boa. E a gente veio sem nenhuma intenção. E quando a gente chegou aqui, a gente realmente se apaixonou por Santarém. Olha aí. E conversando, né, colocando em oração, isso e aquilo, e o Senhor confirmou que nosso tempo onde a gente estava já tinha finalizado e nosso chamado era Santarém. Uau. E a gente não entendia o motivo nem Vocês estavam nada. onde? A gente estava na Bahia. A gente estava na Bahia, o contrato do Isaac tinha terminado, e aí foi do nada não, né? Tudo tem os planos de Deus, e foi o que aconteceu. E a gente veio, foi tudo muito rápido, e quando a gente chegou aqui, tudo só foi fluindo, e hoje a gente está aqui, né? Segue o flow, né? Isso mesmo. E a Ana Paula veio logo depois, então. Sim, na verdade, o que foi que aconteceu? A família nossa é pequena, né? Praticamente, família, meu pai já é falecido, já tem 7 anos. Então, ficou só eu, mãe, Maíla, que é casada, né? E aí, ficou só eu e mãe, sozinha, né? A família nossa é grande em relação a tio, tias, primos. Nós temos em cada canto do Brasil parente, né? Mas em relação só estava eu e mãe. E aí, Maíla já estava aqui e nos convidou para vir passar férias. E aí viemos. Também E era férias? viemos e eu disse, não volto. Mas antes disso, por incrível que pareça, eu contei até depois a Maíla. Quando eu morava em São Paulo,
teve uma pastora que ela orou por mim e ela já tinha profetizado. Ela disse: você não vai ficar muito tempo aqui em São Paulo, você vai embora para uma cidade que você nunca ouviu falar e que você nunca pisou os pés. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, porque conhecia muitos lugares no Brasil, né? Então eu fiquei, meu Deus, nunca pisei meus pés e não conheço e nunca fui nessa cidade. E aí passou. Quando eu resolvi ficar, aí o Espírito Santo me trouxe à memória a profecia que essa pastora tinha feito na minha vida. Que legal. Então, a palavra de ordem é que vocês não podem mais tirar férias, por favor. Em outra cidade, né? Aqui, férias só aqui na região, por favor. Né? Porque vocês vão tirar férias e fica, Mar. Hoje, olha, por coincidência, hoje Juliana estava falando, estou precisando de uma viagem. Ó, tem Arapiuns, as praias do Arapiuns para conhecer. Os ribeirinhos. Tem muito lugar bonito, né? As praias de Belterra. Tem as praias de Belterra. Por favor, não vá. E agora é época boa, né? Verãozão chegou com tudo. Mas a gente vai viajar, mas a gente volta. Porque eu, pelo menos, já conversei com Deus. Eu peço a Deus para firmar raízes Criar aqui em raiz Santarém. também. Legal. Porque eu digo sempre para minhas amigas de fora, meus pastores de fora, eu digo sempre que aqui é a minha Canaã. Olha aí. Porque realmente não tem gente como não se apaixonar por Santarém. Olha. Legal. E Legal. sempre tá vindo amigas minhas É? me visitar. Então, assim, eu aproveito e puxo, né? Vem morar aqui também. É verdade, já tem duas pessoas pensando, orando. Já estamos orando, já estamos orando. Eu Amigas acho que para quem minhas. tem uma visão de futuro e não só na área empreendedora, em todos os aspectos, Santarém é uma terra de muitas oportunidades Sim, ainda. Muitas. Embora seja uma cidade tão antiga, né? Uma das mais antigas do Brasil, Isso. mas eu acho que esse é o momento de Santarém explodir assim, em termos de Romper, né? romper, em termos de crescimento Isso econômico, mesmo. de oportunidades, e tem muita gente de fora aproveitando, né? E também acho que as pessoas da própria cidade estão mudando a mentalidade em termos de preparação, de visão de futuro, né? Então, realmente é um momento... Quando eu cheguei em Santarém em 2019, esse era o assunto do momento, antes da pandemia. Isso mesmo. Quando eu cheguei em 2019, o que eu ouvia falar? Estava assim, no segundo ano do antigo governo e falava assim, Santarém agora vai romper, tem 20 empresas de grande porte vindo para Santarém, tinha um projeto que eu nem sei se é verdade, então não sei se eu estou cometendo um erro aqui, tinha um projeto de mobilidade urbana revolucionário vindo para Santarém, de fora do país, e estava para emplacar. Aí entrou, início de 2020, a pandemia, algumas empresas recuaram e outras ainda conseguiram implantar. Vou até falar aqui que veio, né? Que foi nesse período que foi a Magalu e veio também o Açaí. O Atacadão, Açaí. Açaí. Atacadão Porque primeiro. o Atacadão já O Açaí completou a obra e inaugurou. Mas tinha outras, sei lá, mais 10 empresas grandes Poxa. para inaugurar em Santarém, que deve, nesse próximo dia, deve acontecer. Foi essa propaganda Uma que... delas foi a Blessed, que inaugurou recentemente, Isso dessas grandes mesmo. empresas. Né? Então, justamente Pós-pandemia. foi isso, pastor, que incentivou a gente a vir para cá. O pai de Isaac, ele ficou encantado com tudo isso. Ele falou, é o lugar. Não perde a oportunidade, vem conhecer. Poxa, que legal. Que legal. O Isaac, só uma curiosidade, o Isaac trabalha com o quê? O Isaac, ele é formado em medicina, né? Aham. E tá hoje só administrando. Ah, tá. A Blessed. A Blessed. Ah, beleza. E Não, também- você falou do conta. Também Os o mercadinhos autônomos que a isso, gente tem. meu supermarket. Ah, que legal. Tô tendo coisa de falar aqui, né? Rapaz, meu Deus do céu. Então, eu vou para minhas perguntas. Eu fiz meu dever de casa. Nem deu tempo, né? Deu antecipado. Se não Vocês soubermos- senti- Vocês sentiram aí, né, gente? Fiz meu dever de casa. Não, porque eu sempre falo o que ele faz. É. Aí uma vez eu fico só voando aqui no programa e ele Adilson, tu fez o teu? Não, porque assim... hoje ele vai improvisar. Hoje ele mudou de papel comigo. E se a gente não souber, pedir ajuda aos universitários, né? Não, é o seguinte, até sobre essa questão de a parte acadêmica e empreendedorismo. A gente ouve muita gente falar hoje e, de certa forma, desvalorizar a formação acadêmica, que, em detrimento do empreendedorismo.
Não sei se estão entendendo o que eu quero dizer. Sim. Não precisa faculdade, formação necessário. universitária, não é necessário. Você pode empreender, o mercado hoje não precisa de tanta informação inútil, né, que a academia traz e tal. Mas eu vejo que vocês conseguiram andar pelos dois caminhos. Vocês tiveram muitas experiências acadêmicas de formação e continuam estudando, a Maíla também sempre várias formações, mas também empreendem. O que vocês acham desse pensamento? Dessa dicotomia. Dessa dicotomia. O cara já pegou uma palavra, né, que Ele não é bonita, muito viu? mortais, né? E, gente, é normal, Isso faz vocabulário parte básico, do O vocabulário dele. ainda foi para humilhar, né? Não, e assim, vocês acham que a formação acadêmica ajuda vocês na parte empreendedora ou uma coisa pode caminhar sem a outra? Quem fala? Eu ou você? Vocês duas podem falar. Então começa, Maia. Então, assim, a gente no início, a gente não tinha muita cabeça de empreendedora. Porque quando a gente teve a nossa criação, era o quê? Passar a faculdade, estudar e trabalhar só naquilo. Sempre foi isso. Só que eu e Ana começamos a ter uma visão de empreendedoras. E disse, não só é isso. Tem a formação, sim, que vamos seguir, mas por que não também empreender? E foi aí quando a gente começou a buscar o que empreender, né? E começamos com o mercadinho autônomo e agora a Blessed chegou de presente nos nossos braços, mas sempre tem que, na minha opção, tem que ter a formação, sim. E por que não empreender também? Um sempre está associado ao outro. Fale mais um pouquinho. Então, assim, eu sou suspeita de falar porque eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de estudar, sempre fui incentivada pelos Você é meus mestra, pais. né? Sou mestra. Então, sempre incentivada. Meu pai, ele só teve o curso técnico em eletrotécnica. E minha mãe só teve o curso médio incompleto. Então, por eles não ter tido a oportunidade de ter um curso superior, isso, gente, eu estou falando há coisa de 30 anos atrás, né? Então, assim, eles queriam dar o melhor para a gente. Então, o meu pai, ele investiu muito nos estudos da gente, em escola particular, para a gente se preparar para estudar numa universidade. Porque, assim, meu pai e minha mãe, mesmo ele não tendo um ensino acadêmico, que eu posso dizer, não só de nível superior, mas de um nível mais elevado, mas eles entendiam que, assim, o que eles poderiam dar para a gente era o estudo. Então, nós fomos muito incentivados. Então, daí o que acontece? A maioria das nossas formações é dentro da área da saúde. E se você hoje perguntar, é essencial você ter o conhecimento com o que você empreende, eu hoje percebo isso. Tanto que foi por isso que eu resolvi fazer gastronomia. Porque é essencial, a gente precisa ter domínio de saber o que é que a gente vai fazer. Aí outras pessoas podem dizer, não, porque eu posso desenvolver toda essa habilidade sem precisar ter um curso superior. Pode, mas eu acho que dá mais cabeçada. Eu acredito nisso, né? Porque, assim, tem coisas que com a formação acadêmica você consegue ter domínio. Domínio em vários sentidos. Então, eu acho que é só você somar. Então, eu acredito que é fundamental você ter um curso superior para você poder somar com o empreendedorismo. Mas, assim, existe casos e casos. É interessante você trazer essa abordagem, porque a gente, principalmente com o contexto da pós-pandemia, e principalmente com a necessidade que muitas pessoas passaram por causa da adequação para o contexto de pandemia, e principalmente na área de alimentação, né, a gente hoje percebe que é indissociável, né, a questão da gestão do conhecimento e a gestão prática do dia a dia. Né? Se você não conseguir fazer essa conexão, as pessoas literalmente vão perdendo espaço. Sim. Né? Por quê? Porque as pessoas precisaram, além de ter o conhecimento da tecnologia, mas pessoas que não têm planejamento, não tinham planejamento a respeito de estoque,
própria questão de gestão de pessoas, a própria questão de você fazer a organização do que você ia poder oferecer com o que estava acontecendo, muitas pessoas falharam. E é interessante vocês falarem isso, porque aqui nós até entrevistamos a Val da Batatinha, lembra? Que ela foi uma das pessoas que conseguiu, nesse contexto de pandemia, e assim, sem a formação na área, mudar, né? Então, é realmente o que você falou, nós vamos ter casos e casos, mas por que não, né? A questão Mas a Val, é até interessante, a Val está se formando agora. Não, exatamente, mas ela viu a necessidade. Ela Isso voltou a mesmo. estudar. Ela viu a necessidade. Apesar que nem tem a ver com a área dela, né? Mas ela voltou a estudar. E aí é muito legal, porque semana passada, e eu não sou entrevistado, tá, gente? Mas assim, é porque ele vai já me cutucar aqui. Né? Semana passada nós entrevistamos a reitora e lá da UFOP, e ela falou exatamente Ela isso. falou alguma coisa ou você dominou? Porque eu não estava aqui para te... Colegas da produção, depois, por favor. Depois, por favor, respondam. Me essa passa pergunta o número pra ele, dela que tá eu vou bom? conversar com ela. E ela falou exatamente uma situação aqui. Ela disse assim, Adilson, meia hora que eu tenho, eu faço algum curso, eu assisto alguma aula, eu procuro o meu desenvolvimento pessoal, porque eu preciso disso para atuar todos os dias. E é muito legal, né? Então, a experiência do conhecimento, de você não... E principalmente conseguir conectar, que é o que vocês estão fazendo, eu sei que vai... A ideia, na verdade, é você amadurecer, né? As pessoas não vão... Vocês não vão olhar a curto prazo e parou já. Beleza. Fala, Two Márcio. days later. Complete, por favor. Não, manhã. Meu Deus. Just. Conta pra gente a história, então, desses empregos. Antes, Aí, da onde vocês são? Porque vocês Nós falaram que somos- vieram da Bahia. Isso, nós somos Mas vocês- natural da Bahia, Paulo Afonso. Paulo Afonso, beleza. Paulo Afonso tem hidrelétrica? Isso, a hidrelétrica do Na São aula de Francisco. geografia fez... Parabéns, né? Aula de geografia. A tão famosa, né? famosa. A chefe. Parabéns, lembrou da aula de geografia do Deus. seu É, Antônio. Do nada. O professor Manuel. Não, acho que é professora. Era a professora Zezinha. Zezinho feio. Não, porque os professores não. Esse nome Eu tinha, assim, não vou falar agora. É muito aleatório, É, cara. aleatório. Perdão, tá? Porque do nada vai para esse negócio assim. Vocês poderiam falar como começou, então? Vamos pelos mercadinhos? Vamos. A gente entender o que é, aonde já tá E eu nem atuando. sabia disso aí. Cara, é muito legal. Eu nem sabia. Eu acho legal porque quando eu soube que vocês iam empreender nessa área, acho que uma semana antes eu tinha visto essa oferta de franquia no Instagram. Eu achei uma ideia muito legal e depois soube que vocês já estavam à frente disso. Então, do mercadinho foi assim. Isaac, ele é uma cabeça muito pensante. Ele não para, né? Ele não para, ele fica pensando. Ana nem estava aqui ainda e ele, temos que fazer alguma coisa, amor, temos que fazer. E ele começa a procurar. E nisso, do nada, chegou para ele, que nem para você, pastor, o do mercadinho, né? E ele falou, tive uma ideia. Aí eu falei, vamos comprar uma franquia assim, assim, assim. Aí, vamos falar com Ana. Aí a gente fez uma reunião, né, online, nós três ali, bora. Vamos montar esse mercadinho. A nossa dificuldade era a quantidade de condomínios, porque aqui em Santarém ainda é pouco, né? Os prédios, isso e aquilo. E para a gente colocar, tinha que ter uma quantidade mínima de condôminos morando nesse condomínio. E aí a gente começou a mapear os condomínios que se tinha em Santarém, os que a gente tinha a probabilidade de colocar. E foi quando a gente adquiriu a franquia, né? E colocamos em um condomínio, que é o primeiro aqui de Santarém, né? Colocamos nele. E isso aí teve uma proporção muito grande que a gente nem esperava. Aí outros condomínios já entraram em contato com a gente, só que tem alguns que a gente já está em implantação, só que tem outros que a gente não consegue atender a eles. Mas aí a gente está tentando criar uma estratégia para tentar suprir eles também. Porque a gente observa que aqui em Santarém está crescendo muito para o local mais distante, né? Aí fica longe de tudo. E é muito bom. Por quê? É um mercadinho autônomo, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, assim, você entra lá, pega seu produto, bipa seu código de barra, paga seu cartão e vai embora. A gente não tem funcionário, não tem nada, só vai lá 2 vezes na semana repor. Início de casa, a gente vê tudo. Quem entrou para comprar, o que comprou, o que levou.
É muito Meu top Deus, a que ideia. legal. É muito Não tem legal. problema com furto, não? Então, a princípio, o furto, ele existe, né? Mas foi coisas muito pequenas. Muito pequena, como se diz, muito pouco. Porque é tudo monitorado. Isso, que já estava dentro do nosso orçamento dessas perdas também. Mas aí é muito simples de Gestão de resolver. riscos, né? Isso mesmo, muito simples de resolver. A gente pega a filmagem, passa para a síndica e ela entra em contato. Aí a pessoa vai lá e passa o cartão. Pronto. Esqueci, meu cartão não deu jeito, não sei o quê, falhou. Mas é muito tranquilo. Tivemos isso acho que só umas 2 vezes. Aí depois que perceberam que tem como fazer. Agora, para quem mora em condomínio, isso é ótimo, né? E sem falar que a gente consegue conversar com eles. Por exemplo, se eles estão lá, esquece a porta do freezer aberta, a gente fala, olá, boa tarde, bom dia, fecha a porta. Aí eles vão lá, fecha, se eles esquecem aberto. A gente observou criança. Muita criança que tem cartão de crédito hoje, vão lá, faz as compras dele. A gente fica Viu, Débora? impressionada. Viu, Débora? Cartão de crédito. Isso, Débora, faz o seu pai. Vão lá fazer as compras. Eu fico, meu Deus, na inauguração mesmo, quando a gente chegou para a inauguração, que tinha, só era a garotada. Tia, estamos todo mundo aqui, todo mundo com cartãozinho. E isso é o futuro, né? É o futuro. Hoje em dia eles não andam com dinheiro, não andam mais com nada. Até porque você pode ter um cartão pré-pago, né? Isso mesmo. O limite de crédito também. Aí, até assim, a gente recebe um feedback muito bom do pessoal lá dos condomínios. A melhor coisa que aconteceu aqui foi esse mercadinho aqui. Lá em Macapá, a gente morou numa... A gente morou num... É um condomínio, né? Só que a gente foi um dos primeiros moradores, cara. A gente construiu uma casa e era afastado do centro. E era um bairro novo também. Então, era longe de padaria, era longe de tudo. Então, a gente tinha que ir para lá já com tudo resolvido. Não tinha como você chegar lá. Sim. Tinha, né? Mas era... Para você sair de casa e voltar para o mercado mais perto, padaria, você não quer fazer isso, né? E eu entendo como os moradores devem se sentir, sabendo? Acho que tem que comprar um leite, sei lá. Só descer. Vai lá e tal. Comprar um pote de sorvete. Tá lá e tal. Eu lembrei muito agora dos filmes que a gente assiste, dos Estados Unidos, que tem aqueles hotéis de estrada e que sempre tem os mercadinhos lá que o cara vai lá e tem o gelo, tem a água, tem os produtos, o cara compra, lógico que numa proporção menor, principalmente snacks e essas coisas que Isso, sempre tem está muito. lá, né? Isso. Nos Estados Unidos tem muito isso. E é interessante. Agora, quanto a essa questão do condomínio, eu fiquei imaginando agora, eu já estou prospectando aqui, né? A galera lá do Planalto, lá daquele loteamento Planalto lá do São José, que era uma das grandes dificuldades dele ali, é que quando eles vão ali pro loteamento, é só Duma, mano. Eles sobem a serra e tal, Era mas o que eu lógico, fazia, né? entendeu? Agora, lógico, hoje muita gente já pensou nisso e tem lá, já tem Mercearias. mercantis, mercearias. Mas antes, no início, o Lucas, a esposa da Diane, não sei se está lembrado dele, Sim. ele dizia, Dilson, cara, quando a gente esqueceu alguma coisa aqui embaixo, já era. Mas aí também para os condomínios é fantástico, final de semana principalmente. Lá no nosso bairro, lá no Amparo, quando dá 2 da tarde, domingo, fechou tudo. Fechou. Né? Aí se eu quiser tem que ir lá no açaí, se eu quiser tem que ir. É muito legal. Eu fui no condomínio lá em Navegante, Santa Catarina, de prédio. Eu fui falar do meu Amparo, ele foi falar do Navegante, vocês viram, né? Que tem um... Bem lá, perto do elevador. É É o isso cantinho, cara. É. Aí, até onde eu moro, a Jonael Júnior, o Gamboa. Sim, sim. Uhum. Aí eles falam, cara, as crianças fazem a festa. É aqui. isso mesmo, Que as legal. crianças fazem a festa. Vão brincar, já desce lá. É um snack, é uma coca, é uma água, não sei o quê. Aí fica perto atrás do playground, aí já faz aquele É lance desse todo. Né? jeito. E, então, aí partindo agora, porque a gente combinou, né? Viu como ficou feliz? A alegria dele. Alegria, vamos falar sobre a Blessed, né? Hein, falar pra produção aí quando vocês têm que avisar o tempo pra gente. Tá ligado, Kevin? Legal. Conhece o Kevin? Conhecemos É? no dia que ele foi fazer a gravação Ah, lá. o Kevin foi lá, né? Isso Com o mesmo. pastor. Você sabe a origem do nome dele, né? Não. Não sabe? Não. Não lembra não, assim? Kevin? Kevin é do Pimentinha, Kevin dente Clark? de pimentinha. Esqueceram de Denis mim. Pimentinha. Meu não, é o Kevin do... É. Foi mal, gente. Foi mal o lapso. É do Esqueceram de Mim. O Denis é do Pimentinha. O Denis. É, o Denis é o Pimentinha, é. Mas é do Esqueceram de Que Mim absurdo, lá. A mãe gente. dele ficou tão
Tadinho, foda. Kevin. Bem naquela época mesmo ele, ó. Homenageando, tá vendo? Pode usar isso como corte de leseira, menina. Tadinho. Lá na nossa casa, quando a gente passava Natal todo mundo junto, nos últimos anos, aí lá em Macapá a gente não tem parentela em Macapá. Então, o Natal era a gente, vai na casa do fulano, ciclano, beltrano. Aí as crianças odiavam isso, cara. Porque acabava o culto de Natal, a gente fazia aquele tour na casa das pessoas, né? E nem eram sempre pessoas que eles tinham Tinha um tanto, contato. nós não tinha adolescente da fase deles e tal. Aí, por último, falou, não, vamos passar Natal em casa, só nós 4 mesmo, ou pode chamar alguns amigos de vocês, mas o programa vai ser, a Regiane vai fazer pizza, a gente vai comprar sorvete, refrigerante, bem tinha o programa, né? E assistir filmes antigos. E então a gente virava, Não. esqueceram de mim. Não, era- Natal. Aí, É engraçado isso. Mas porque- era o melhor programa de É, Natal nosso, era isso. muito bom. É engraçado isso, porque a Débora, na verdade eu tenho meu clássico de Natal, quem me segue nos stories, todo Natal eu posto, né? Não sei se já presta atenção, mas todo Natal eu tenho que assistir Duro de Matar. Porque Que é o isso? meu clássico. Não. Não, é porque é o meu clássico de Natal. Foi o filme que eu assisti quando eu era criança, na época de Natal, porque Duro de Matar se passa no Natal. O primeiro Duro de Natal, na verdade, praticamente todos Duro de Matar têm essa questão com o Natal. Então, o primeiro ficou aquilo. Então, hoje, quando chega no Natal, eu vou assistir Duro de Matar, cara. Aí, só que a Débora não assiste, minha filha, mas aí os clássicos dela de Natal esqueceram de mim. Ela assiste todo o Natal, ela tá assistindo. A gente pega, bora. Eu falei, Débora, ela, semana do Natal. Uma homenagem ao Kevin. Kevin, programa, eu Kevin. Kevin, tá perto já. Sua mãe Natal, está sendo viu? homenageada também aqui por ter escolhido teu nome tão legal. Tão significativo, né? É Na verdade, história dos que é- quarentões. É verdade. Somos nós. É verdade. Você já é quarentão? Sim, fiz. Recentemente. Esse cara. Eu tô preocupado contigo, cara. Não, só confirmando. Vamos voltar para a Blessed. Vamos. Aqui, pessoal, cadê a câmera? Ó, Davi, Blessed. corta aí, ó. Lá é tudo chique, vocês têm que conhecer a Blessed. Vamos conhecer a origem, vocês podem contar? Conta. A gente a gosta origem de do história Blessed. aqui, vamos falar sobre Então isso. Já falei vamos do lá. mercadinho Mas não vai da dar. Blessed. Case de sucesso. Então, fique à vontade. Durante, pra não, mim. elas vão abrir pra gente. Não, fiquem Durante a à história, vontade. uma Tem vai uma contando a história, outra vai experiência, tem uma É, experiência de tem- puxar o é lacinho. isso que a Blessed quer passar pra todo mundo que você. vai lá. Deus É do ter céu. a Puxa aí o experiência. laço, abram a Como caixa. surgiu a Blessed do nada, assim, pra gente, de uma hora pra outra, pra gente? Na verdade, a Blessed não surgiu do nada. Opa! A gente sempre... Te ajeita aí, Márcio. Não, eu quero que ela fale mesmo. Quero que ela fale. Esse Adilson, viu? Né? Ele tá naquele nível da 7ª coisa que Deus mais abomina. Adilson, você é demais. Não, mas é porque. Não, surgiu do nada. Cara, você não fala um negócio desse. Mas aí. ele não sabia. É, Ele pai, não sabia. deixa pro... Aliás, Quero ele, ver. como muitos espectadores, não Olha, sabiam, a senhora né? é boa. Então, A senhora é por boa em isso, solução de né? conflitos, hein? Inteligência emocional. Inteligência emocional aí. Então, o que foi que aconteceu? Para começar a falar da Blessed, eu vou falar uma coisa. A gente precisa saber o que a gente fala e o que a gente pede a Deus. Olha aí. Porque Papai do Céu escuta. Então, a gente tem que ter muito Cadê meu caderno pra cuidado anotar, menino? com o que a gente fala. Vamos anotar. E a Não Blessed aponte o dedo foi pra mim, assim. não. É que ela tá assim, ó. A gente tem que ter muito cuidado. Gente, não aponte não. Assim. Eu tô apontando tá bom, tá bom. Eu tô brincando. Esse café dele aí não tava normal, não. Então, Fala alguma nós coisa. sempre gostamos de cafeteria. Com aquilo que você Sempre, pede, como é que é? sempre. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede a Deus. Porque Ele realiza Pede e fala. Isso mesmo, ele realiza assim. Fala e pede a o que Deus. pede e o que fala. Porque o que é que acontece? Sempre gostamos de... Sempre nós éramos as loucas da cafeteria. Ai, que legal. Qualquer cidade, qualquer Ah, é? local que a gente chegasse, primeiro Tomar um encontro, a Tomar gente um ia café. Você também, Marina? tomar Eu café. sou pior do que Ana. Ah, é? Ela é pior. Eu sou mais do chá. Regiane Pedrosa. Eu gosto muito do chá, gosto Me muito, representa. muito. E aí, o que acontece? De tanta gente andar e gostar, a gente sempre dizia, a gente vai ter nossa cafeteria. Um dia vamos ter nossa cafeteria. E o senhor pode não lembrar, mas talvez a pastora Rejane lembre.
Quando a gente ia para os encontros nas células, que tinha nossas comunhão, eu sempre gostava de levar alguns quitutes Eu gostosos. lembro. Quiche. E Eu aí, lembro, quiche. Isso e mesmo. aí as pessoas diziam, por que você não vende? E você faz por encomenda? E eu dizia, breve, quando a gente abrir a nossa cafeteria, a gente vai ter lá. E isso já profetizava. E aí o pessoal ficava, e quando você vai ter essa cafeteria? E eu dizia, daqui a uns 2 Não anos. se agonie. Era desse Daqui, jeito, né? uns 2 anos. Eu sempre dizia isso, daqui a uns 2 anos. Só que aí, de tanta gente falar que a gente ia abrir, que ia ter, Deus abreviou esse tempo. Olha aí. A gente pensava em 2025 e ele nos deu o presente em 2023. E aí, quando chegou a proposta para a gente comprar a cafeteria, a gente colocou em oração. Mas só outros detalhes, que tudo são detalhes, São né? conexões. Outros detalhes. Quando a gente dizia, eu e Maíla, vamos colocar a cafeteria, a gente começou a procurar franquias. A gente começou a sondar, conhecer o que é que a franquia Vocês não tem. ficaram sonhando, dormindo. Não, a gente Não. ficava vendo o que precisava, como iria funcionar. Como iria funcionar. A gente começou a fazer todo esse movimento. E só para vocês terem uma ideia, como a gente gosta muito de louça, né, por conta da Venuston, eu já tinha comprado louças e todo mês eu comprava um pouquinho. O que é Venuston? A Venusto é a Venusto Mesa Posta. Depois né? a gente vai entrar nessa Tá questão. certo. Tá certo. Valeu, é muita resenha. E aí, eu já comprava todo mês, nem que fosse um bowl, nem que fosse uma xícara, eu já comprava e dizia, esse aqui é da cafeteria. E aí eu ia comprando, ia comprando. E assim, as coisas foram acontecendo. Então, a Venusto, a princípio, começou a surgir dessa forma, com os detalhes, com a nossa... A Venus ou a Blessing? Oh, desculpa, gente, a Blessed, né? Então, começou a surgir dessa forma. A gente profetizando que íamos ter a cafeteria, indo em cafeterias, conhecendo o café, conhecendo o movimento de como funcionava. Isso tudo muito leigo, de forma muito leiga, porque realidade é uma coisa, expectativa é outra. Então, assim, foi tudo muito leigo, mas a gente já sonhava ao entrar numa cafeteria, já buscando. E aí, uma coisa que a gente observou, nós não queremos franquia, porque a franquia engessa demais. A gente não queria, a gente queria algo diferenciado. E quando surgiu a Blessed, então, realmente, foi confirmação de Deus. E se a Blessing se tornar uma franquia, vocês gostariam? Pretendemos, Com certeza. futuramente, a gente pretende. Já está nos nossos planos, futuramente. Por isso que a gente não quer engessar, mas a gente quer dar oportunidade de pessoas terem experiências em vários sentidos. Como hoje a gente tenta ter essas oportunidades, levar uma programação cultural, para as pessoas terem uma boa música. Ah, eu já me inscrevi fantástico. naquela lá, hein? Isso, do Fantástico. sax. É. Eu já- ia, vocês já Blessed conheciam Night, juntos? Blessed Já? Night. Night. Já Eu conheciam o perdi, jogo? eu perdi Não, da não. Costa. Eu sabia que eu ia falar pra vocês, Sério? Ótimo. porque eu celebrei um casamento que ele tocou. E eu sou filho de músico, né? Então eu falei, cara, esse cara toca muito, né? Ele toca muito, cara, e é muito bom. E ele faz a parada sozinho, né? É. Porque ele tem os VS dele e solo com sax. E eu fiquei impressionado no casamento que eu fiz pela qualidade dele. Aí eu ia sugerir para vocês, porque eu vi que vocês estavam fazendo a cidade cultural lá. Teve o do violino. Aí quando eu vi, falei, Perdi Rejane, do violino. Rejane, eu quero ir. Eu tinha Ótimo. E a gente, Alguma ela se inscreveu ocupação. ontem, né? Se inscreveu, acho que foi segunda ou foi terça. Segunda, acho que foi segunda. Legal. Uau. Legal. É dia 4? Dia É 4 ou 6? É 4, 6 é o nosso café colonial. É, 4, Então, que é a está sexta. abrindo É, oficialmente quero ir lá. nosso café Ah, colonial. vai inaugurar? Vai, oficialmente, dia 6. Já Esse vi, programa hoje- vai exibir quando? Hoje é Sexta é na próxima sexta. na próxima. Ainda vai ser antes da. Na verdade, vai ser no final de semana. Porque é dia 5, sábado, dia 6 é no domingo. Dia 6 É. Então vai ser dia 4 esse programa. Esse programa é dia 4, isso. Então, Ótimo. dia 4, que se fosse hoje, vai estar tendo o Blessed Blessed Night. com o solo de sax lá. Isso. E no E, dia 6, No dia domingo. 6, no domingo, Começamos o café colonial. então olha só, quem está assistindo o programa agora, no domingo, próximo domingo, dia 6, Isso. Café Colonial na Então, Blessed.
A Blessed foi tudo muito pensado nos mínimos detalhes. Detalhes desde a comida, né? As bebidas. E, assim, tudo tem muito afetividade. Nós queremos tudo, a comida afetiva. Tanto que o bistrô só vai funcionar a partir de setembro, né? Que a gente vai... cafeteria e bistrô. Então, só vai funcionar a partir de setembro e muito com cardápio nosso, cardápio efetivo. Então, quem for na Blessed observar, tem alguns lanches lá que vão ver que tem um papel craft ao redor, tem um cordão ao redor, porque são coisas que minha avó fazia no tempo que ela tinha padaria. De como ela entregava os pães e os sanduíches. A forma de como ela dobrava o saquinho craft para colocar as torradinhas. Então, tudo isso a gente trouxe da nossa avó. Que legal. Então, O que são muitos caracteriza um bistrô? detalhes. Eu não sei. É o almoço. Um almoço. Almoço e pequenos petiscos, o bistrô. Ele caracteriza dessa forma. Então, nós vamos trazer também comidas afetivas, do tempo que minha mãe fazia comida. Comidas que receita, gente, só dela mesma. Uau, que coisa legal. Só receitas dela que outras pessoas não conhecem, só a nossa família. Como assim, minhas primas têm memórias afetivas dessas comidas. A gente assistiu Minhas um programa tia. no GNT, que deve ter ainda, só que eu não assisto mais, que é Que Seja Doce. Já viu esse programa? Não, Não. vou assistir a partir de É, no agora. GNT, tem na internet, com certeza. Aí esse programa é um concurso de Confeiteiro. confeiteiros que não são profissionais. E eles trabalham muito essa questão da afetividade. Eles chamam um convidado que explica qual é o doce da memória afetiva dele, às vezes de família ou de uma viagem, e os confeiteiros têm que reproduzir aquela receita e a avaliação é feita pela pessoa que tem a memória afetiva, o que chega mais perto de atingir a memória dele. Legal. Então, É com o Rodrigo Bronze. Sabe quem é o Rodrigo Bronze? Sim. Sei, o Rodrigo Bronze, Ele que é o eu sei. apresentador desse programa principal. E é muito legal esse programa. Eu estava me lembrando, porque a Regiane assistia demais esse programa. Assistia sempre, todo dia à tarde assistia esse programa. uma dessas comidas afetivas que a Ana falou aí foi no São João. Foi o nosso bolo de milho com goiabada. Aí, para fazer esse bolo de milho, eu ligava pra minha tia. Tia, assim, assim, assim. Eu, não, mas eu vou ligar pra outra pra ver se a receita tá certa. Tá certa. Aí, o tia, assim, assim, assim. Oh, não erra, é assim, assim, assim. Que Então, legal. assim, foi um boom, o bolo de milho com goiabada. Nossa, que legal. Todo mundo queria o bolo de milho com goiabada. E era um dos pratos da memória afetiva que minhas tias e minha avó sempre fazia para sentar na mesa, 4 horas da tarde, e tomar o café com bolo de milho. E até hoje elas fazem isso. Hoje, mesmo pela distância, cada uma morando em uma cidade, mas elas se reúnem, elas sozinhas, para comer um bolinho. Porque, assim, minhas tias, elas gostam muito de cozinhar também. Aliás, a minha família toda, de vó, a mãe, as tias. Então, elas sempre gostaram de cozinhar. E a gente pegou essa via de cozinhar delas também. Então, foi uma reproduzindo para a outra. E minhas tias gostavam de inventar, de criar comidas. Então, a gente está resgatando os bolos, a salada de fruta, o próprio almoço que vai ter. Justamente tudo com relação... Agora, sim, com as novas releituras também, né? Para a gente fazer. Espetáculo. Esse negócio que eu falei da Regiane, né? A Regiane é dura pro café. Aí eu lembro que teve uma viagem recente, cara. Primeiro dia de viagem, de férias, cara. Você já sai de férias assim, fazendo conta, né? Claro, né? Dinheiro, né? Aí a Regiane toda parada, de conexão, é café. É desse E jeito. era tipo assim, ela vai para matar à vontade. Então é Starbucks e aeroporto, né? Aí parou em Belém, café. Aí parou em Brasília, café. Aí teve um voo que a gente foi para Campinas. Aí eu falei, Regiane, vou tomar um café. Aí eu vi as máquinas, aquela máquina que você aperta o botão lá e tem várias Isso. opções, né? Aí era R$4 o cappuccino lá nessa máquina. Eu falei, Regiane, vai lá naquela lá. Não, esse café não é bom, não. Esse café não é bom, Eu quero não. estar. Mas você já foi 3 vezes, poucas horas. Não, mas eu quero, tô de férias. Meu Deus, Meu momento. primeiro dia, mano. Só tá começando. Pega leve. Pega leve. Mas é desse nível aí, mano. Experiência. Nós vamos agora, Tem um break break. e no retorno a experiência gastronômica. Na volta nós vamos abrir esta caixa Muito aqui. bem.
Tá aparecendo aí na câmera? Tá aparecendo? Então, na volta, nós vamos abrir esta caixa e teremos agora o nosso espaço comercial. Davi, pode dar o play aí na voz do Adilson Pinto. Oi. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energin. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. E a gente está falando sobre a Blessed. Você que não assistiu o primeiro bloco, volte aí no YouTube, no início do programa, para você acompanhar o que nós falamos sobre a origem dela. Nós falamos agora há pouco sobre memórias afetivas, família. E como começou a Blessed. Então chegou um grande momento nessa tarde. Vamos lá, pastor. Eu vou lhe dar zona. Vai, porque... um puxa do Não, lado. Deus, você. Então o senhor puxa de um lado. Não, esse negócio fica muito... Olha aí, olha o que tu vai falar. Eu vou só tirar aqui o adesivo, o Pronto. vai poder... Das honras. Eu não sei se ele vai poder comer, porque ele está no processo de superação. Ah, é mesmo, verdade. Nossa. É. Tinha Mas como eu não esquecido. estou, eu posso... Não esqueça nada. Esqueça isso aí. Jesus. Gente, meu Uau! Ai, meu Deus. Glauber. Glauber, Me ele desculpa. pode, Glauber? Gente Bora. do céu. Meu Deus. O que é isso? Que isso, mano? O cheiro que entrou nessa sala aqui agora. Isso aí é um pouquinho do que a Blessed tem a oferecer. Apresenta então pra gente o O que cardápio. nós temos aqui? Se vocês quiserem virar um pouquinho. Virar um pouquinho para mostrar. Aqui, ó, essa câmera aqui. É, isso. Olha aí. Então, vamos lá. Aqui é nossos pães delícia. Que esses pães delícia, ele tem origem na Bahia. Olha aí. Todo mundo que chega na Bahia conhece o pão delícia. Eu pensei que era só acarajé. Ele tem origem na Bahia, os pão delícia. Aqui nós temos de Nutella com chocolate. Jesus. Aqui, queijo parmesão e de queijo do reino. Ai, Jesus. Aqui nós temos o famoso pão de queijo, né? Os croissants, os pastéis de Belém. E aqui alguns biscoitinhos Não precisa ir em amanteigados. Portugal para comer para Gente, Belém. e eu E preciso vale só... ressaltar que tudo é produzido na É Blessed. isso que eu ia falar. Olha, Tudo é produção nossa. agora, deixa... A Bíblia fala que a gente tem que dar a honra que a honra merece. Eu fui lá no dia do aniversário da minha esposa, aí eu entrei em contato com a Blessed, né, e expliquei assim para ela que depois só dá uma ajustadinha no microfone de vocês, tá? Depois só puxar um pouquinho mais. Não, para vocês sempre, tá? Aí é que a produção tá me indicando ali. Aí, e aí eu fui lá, levei a Marta lá, e aí eu entrei em contato e falei, gente, olha, aniversário da Marta, vocês podem fazer uma pequena surpresa, uma coisa que seja significativa para ela. Primeira vez, gente, eu estava indo lá. E eles fizeram, cara, e foi assim, inesquecível o carinho que nós fomos tratados. E não só isso, eu estou olhando aqui para esse croissant, a Débora comeu desse croissant, a gente experimentou. É uma coisa macia, é uma coisa saborosa, é uma coisa que eu não tinha comido aqui em Santarém ainda. Sendo muito sincero com vocês. Quando eu experimentei, eu falei, gente, o que é isso, gente? Que croissant é esse? E aí, quando eu vi Você aqui, eu comeu falei... o teu pedido e da tua filha ainda. Tá? Não, na verdade, eu só tomei um café, porque eu estava me controlando. Elas se comeram, e aí eu tirei um pedacinho. E hoje? Meu Deus. Hoje, então, nós estamos aqui, nós precisamos ter Degustar. essa experiência. Nossa, É uma pra experiência... dar nota. Nós estamos aqui vendendo uma experiência gastronômica. É. Então, nós não podemos... Assim, o Glauber fala sobre a nutrição e o seu papel social. É verdade. Né? Então, a gente não pode, né? A gente vai ter que trazer os... Vai ter que pedir pro... Será que é outra aí? Eu tinha que trazer os guardanapozinhos e pra cá. O pratinho, o que é melhor? Pratinho ou guardanapozinho? Acho que guardanapo, né? Só agora... Pede lá, né? Enquanto a gente vai falando aqui. Vai falando aí, vai. Guardanapos. Não, espera pra gente pegar. Cara, que coisa bonita, né?
Legal demais. A gente estava falando sobre a Blessed, né? E apresentamos aqui, então, uma parte aí do cardápio. E, então, vocês foram para dentro da produção também? Também. Sim. Como foi isso? Ainda estão ou já liberou o povo para Não, produzir? ainda estamos. Eu cheguei lá Pra dentro da estava com a cozinha. mão na massa. Tá muito novinho, né? Fez um mês agora, né? Vai ainda fazer É, 2 vai fazer meses. 2 meses. Meu Deus do ainda. mês já está fazendo esse barulho na cidade, mano. A gente- Então, já Imagina. Olha, porque olha. E os Mas feedbacks que vocês isso, estão tendo? então, mas isso é graças aos amigos, sabia, Dilson? Ah, tá. 90% do nosso público são nossos amigos. Que legal. Que legal. Eu vejo os stories lá, tem gente que não sai de lá, cara. Não é você não. Então, a gente quer também aqui em público agradecer a todos os amigos, né, que nos honram. Isso mesmo. Porque eles sempre estão presentes lá com a gente, dando dicas, dando feedback, sempre nos ajudando. Não só indo consumir, mas também nos apoiando, compartilhando, divulgando. E aí eu quero entrar nesse ponto. Como é que está sendo essa experiência para vocês da divulgação? Porque vocês estão com um trabalho legal nas redes sociais, né? Por exemplo, todas essas coisas, por exemplo, Café Colonial, eu sei porque eu sigo vocês, né? Essa questão lá da Noite das Cordas, que eu não pude ir, mas eu subo pelas redes sociais. Eu posso colocar uma caixa dentro da outra? Pode. Porque eu acho que eu estou envelhecendo e ficando com um toque. Não, também já estava desse jeito, eu estava já fazendo Então você quer isso. fazer? Tá bom. Eu já estava querendo fazer isso. É desse Pra jeito, que né? você foi falar isso? Era para ter deixado só que ele Pode tá. ir, vai lá. Aí, ó. Nada aqui uma organização. E aí o que acontece? E aí eu fiquei, poxa, que legal que elas estão fazendo um trabalho nesse sentido, porque eu sei também que o marketing, o boca a boca que a gente fala, por exemplo, eu mesmo, depois que eu fui lá, eu já falei da Bless pelo menos com mais 20 pessoas assim, você já foi lá na Bless? Olha, Bless, e a minha experiência eu compartilho. Olha, eu fui tratado bem assim, nossa, era aniversário da minha esposa, nossa, foi tão legal, assim, foi muito positivo isso. Eu passo experiência para os outros. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá no meu setor, tu já foi lá? Não, olha, vai ter assim. Então, eu acho que... Mas a questão das redes sociais, como é isso? Tem alguém que cuida? Como é que é vocês mesmos que toparam o desafio? Então, tem a gente também, né? Eu fico muito nas redes sociais também, mas também tem uma pessoa, um estrategista digital, que está nos ajudando em relação a isso. Porque aquilo que não é visto não é lembrado. Exatamente. E hoje tudo é o digital, né? Então a gente tem sim uma pessoa que faz esse trabalho conosco. Mas a gente também está ali. É foto de vitrine, é foto disso, é foto cortando comida. E a gente está ali em cima de tudo. E nossos amigos também, que são nossos maiores divulgadores. Aí, pegando o teu gancho, né, da sua experiência. E a Blessed é isso, que a gente tenta levar para as pessoas são experiências. Experiências quando as mulheres querem ter o café da tarde lá, a gente monta a melhor mesa para receber elas. Aí tem como reservar as Isso. mesas, Tem reservar uma a sala lá, Aí, ó, tá vendo? na qual... não tem nada. Ficou na parte de fora, né? Ficou na parte de fora. Eu fiz porque eles queriam fazer a surpresa Claro, para ela. eu vi. Isso, Mas eu fiz dever de casa também, tá vendo? A gente gravou lá, né? Você viu? No Play? Eu não pude estar lá nesse dia, né? A gente gravou na sala VIP. Na sala VIP, isso Olha mesmo. aí. É isso mesmo. Tem uma sala VIP lá que Jesus, sempre eu as perdi. pessoas, quando perguntam, a gente gostaria de reservar, então a gente pergunta se quer dentro, no caso na sala VIP, ou fora. A gente sempre tem o cuidado de perguntar o que vai ser. É uma reunião, é um aniversário, é um momento especial, para a gente tentar proporcionar da melhor forma possível esse momento. Ontem mesmo, só para vocês terem assim, uma noção. Umas amigas de trabalho, são professoras, vão voltar às aulas próxima semana e elas queriam se reunir para o café da tarde. E ontem a gente deu essa experiência para elas, essa oportunidade, elas tomarem um café e elas quando chegaram, ai que mesa linda, que mesa... Para a gente, isso tudo. Sim, vocês merecem. E assim, ontem também, já através do WhatsApp, já uma moça
ela vai fazer aniversário, 1 ano de aniversário de namoro, e ela já perguntou o que a gente poderia proporcionar para ela. Eu disse, a gente reserva aqui uma mesa para você e vamos arrumar a mesa mais romântica que você já viu. Olha aí. E outras pessoas nos chamam para aniversário. O que é que você pode nos dar como aniversário? Outros, para chá, as mulheres da igreja gostam muito do chá. Então, discipuladoras perguntaram, eu queria levar minhas Discípulos, discípulas fazer um GD, para que a lá. gente chama, Isso, o né? que é que vocês podem... Reunião de célula. Reunião de célula. Então, assim, a gente, tudo que a gente, na medida do possível, a gente está tentando. Não é só a reunião, não é só o aniversário, mas experiência. Assim, nessa caminhada curta até agora, né? De 2 meses que inaugurou, vai fazer ainda, mas a preparação que houve, qual foi ou qual tem sido o maior desafio para empreender, para tirar o sonho do papel e colocar em prática? Mão de obra. Obrigado. A gente teve uma dificuldade com a mão de obra em si, né? Apesar que a gente já pegou lá quase tudo pronto. O que a gente mesmo fez foi a fachada, que a arquiteta fez, né? Mas, assim, mão de obra, a gente teve uma grande dificuldade. E Lá pessoas antes era uma outra empresa, né? lá antes era uma doceria. Vocês absorveram alguém da doceria ou já estava fechado? Não, já estava fechado há muito tempo, desde a pandemia. Ah, é? Mas, assim, mão de obra, a gente especializada, a gente sentiu muita dificuldade. E até hoje em dia, para trabalhar... E como vocês estão resolvendo? Estão formando, estão contratando, procurando? Então, foi todo o pessoal que entrou, teve toda a formação. Do início, tudo como entrou. Vocês treinaram todo mundo? Todo mundo foi treinado. É assim como a gente fala, a gente tem uns anjos, né, na nossa vida. Os amigos que trabalham com inteligência emocional, que trabalham com isso, falam, não, eu vou para dar... Como ele se porta durante os clientes. Quando o cliente entrar, ele já tem que saber o nome do cliente. Já tem que falar, seja bem-vindo à Blessed. Então, vocês podem observar que tudo isso eles já são treinados. Sejam bem-vindos à melhor cafeteria de Santarém. Prestem atenção nisso, que eles falam isso. Quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, eles já falam qual é seu nome, e já criam um vínculo com isso. Isso mesmo. Quando tem clientes que vão todas as tardes lá, então ele já sabe o pedido que cada cliente quer, porque o que a gente teve uma grande dificuldade... Tem cliente assim que vai toda tarde? Tem. Toda tarde faz o mesmo pedido. Tem cliente que vai 2 vezes ao dia, manhã e tarde. Que legal, né? Fideliza mesmo. E assim, ele já sabe que quando já entra, já fala... Você já quer isso e isso? O cliente só faz A gente vê muito isso em filme, né? Não, cara, isso aí, porque deixa eu falar uma coisa, sendo muito sincero. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é chegar num local, pedir um café, pegar meu livro e ler. Cara, essas experiências que a gente tinha, por exemplo, com algumas livrarias grandes que hoje estão fechando, por exemplo, Isso a Saraiva mesmo. fechou em Manaus. A gente tinha essa experiência com livraria né? mesmo. Entendeu? Você chegava lá e tal. Cara, aí você ter isso no espaço, aqui, você pode levar um livro e tal. Ah, beleza. Aí você vai entendendo o espaço, você vai vendo o horário, você vai criando uma rotina. E se você é bem acolhido, por que não voltar, gente? Nas outras cidades maiores, as cafeterias têm sido espaços de trabalho também. Né? Sim. Exato. Em Santarém, acho que isso ainda vai se tornar, A gente né, já um teve espaço 2 ali. experiências já. Foi um rapaz que ele veio de fora e indicava Blessed a ele. Ele chegou lá, falou, eu posso trabalhar aqui? A gente fica à vontade. Ele abriu o computador dele e começou a trabalhar lá. Ele falou bem assim, porque é super comum isso. Aí me indicaram aqui. Aí foi isso até o que aconteceu com ele. E outro dia chegou uma menina também que estava lendo um livro lá. Ficou lá lendo o livro dela. Outro dia chegou 2 amigas, abriram o computador e comprando passagens de viagem. Aí elas até disseram, primeiro a gente veio, comprou as passagens, agora estamos comprando reservando os hotéis. E vamos colocar a Blessed, onde tudo aconteceu, para essa viagem existir. Legal. Então, assim, a Blessed, ela quer passar uma experiência. A Blessed, ela hoje é acessível para todos os níveis, o A, o B e o C. A gente tem desde o café da casa até um cardápio mais elaborado. Então, assim, é um merecimento. Porque eu trabalho, eu ganho um salário mínimo até menos, porque eu não posso ir numa cafeteria. E antigamente as cafeterias só eram vistas assim, eu não posso entrar. Era elitizado, né? Isso mesmo. E a gente veio para desmistificar isso. A Blessed é para todo mundo, é para mim, é para você, é para qualquer pessoa que queira ir na Blessed.
Então, a gente tem uns estudantes, tem uma escola lá próxima, eles passam, acho tão bonitinho, eles ficam tudo olhando, assim. Eu falei, ei, vinham aqui. Ele, mas eu sim, vinham aqui, vinham conhecer, entre, sente, veja o cardápio. Aí ele, ai, meu Deus, eu nunca entrei, eu nunca sentei num lugar assim, eu nunca vi isso. Sério, você fez isso? A gente Que sempre legal. faz isso com o pessoal. Sempre. Aí, legal. vira e roda junto um grupinho da escola, eles sentam ali fora e eles fazem o lanche dele. Então, a gente quer proporcionar. Porque, às vezes, eles nunca foram, porque os pais nunca puderam proporcionar. Mas eles veem que é uma experiência diferente. E eles já começam a levar os pais para isso. Como a gente teve essa semana passada um encontro. A mãe pediu para arrumar uma mesa, que ela queria reencontrar a filha dela. Foi E lindo. ela escolheu a Blessed. E quando eles chegaram, elas se emocionaram. Coisa linda. Elas se É emocionaram. E a lindo. gente, como assim? A gente pensava que era aniversário. Aí ela falou assim, não, é um reencontro com minha filha. Meu Deus. Eu Entendeu? acho que é isso. Eu acho que a Aí, visão é porque essa. foi na Pra você deve ser super recompensador, né? Muito. Esses Quando a gente vê os feedbacks. comentários, estou na melhor cafeteria de Santarém, eu amo estar aqui, eu bato o ponto aqui, eu tô aqui todo dia. E isso é muito bom. Mas do mesmo modo que é bom, também incomoda. A gente está incomodando com tão pouco tempo. Primeiro, a gente não é daqui. Segundo, a gente chegou assim, do nada já botou a Blessed. Então, assim, a gente está incomodando alguns, como é que se diz? Os comerciantes. E algum deles tem uma, como é que se diz? Desleal, né? Falta de ética, Falta de ética. no meio. A gente está começando a perceber isso. Mas isso aí a gente tira de letra, É. né? A gente não absorve nada. E vamos seguindo, o que importa é o que está lá. As redes sociais, o pessoal comentando, falando, e a gente só está andando, só estamos seguindo o fluxo, né? Só E estamos indo. o que é legal, como a Dilce falou, né? São histórias. Café tem que ter história, né? Então a gente está vendo que são histórias que a gente está ouvindo ali, histórias de um reencontro de uma mãe que fazia já tempo, né? Que não se encontrava com a filha. Histórias agora, como a Dilce contando da esposa dele, né? Que ficou emocionada. Ontem as meninas, que professoras, né? Elas dizendo, nossa, a gente trabalha tanto. E esse momento aqui para a gente é um momento tão de qualidade. Então, são histórias que a gente, quem sabe futuramente, dessas histórias, a Bless vai lançar um livro. Ou faz Que legal. Galeria Blessed, né? Também. Não, e a Blessed já está pequena, viu? Não, pois é, tem hora que eu A vejo lá Blessed já está pequena, nossa arquiteta, né? Que é a nossa prima. Eu falei, Vanessa, minha filha, vê o que você faz aí. Ela, o que aconteceu? Eu falei, não estou dando conta. Dentro já está pequeno. E Ela fez de fora o projeto? Foi, ela fez o projeto de fora. Aí eu falei, e fora tem um sol. Aí ela, não, a gente já tá vendo para fazer ali fora um Pergolato, né? um pergolato Ela tá lá, estudando. para ver como é que fica bem melhor. Porque às vezes o pessoal chega na porta, não tem vaga, né? Eu vou ali daqui a pouco, eu volto. Mas eles são tão fiéis que eles voltam. Aí a gente fica arrasado, eu, ai meu Deus. Aí eu, oh meu Deus, onde é que eu volto? Não tem. Mas isso funciona muito, assim, não que não tenha que ter espaço para mais gente, né? Mas essa questão da escassez é muito forte. Sim. Por exemplo, não sei se vocês já foram no Outback. Sim. Outback é isso, cara. Outback é sofrido, cara. Mas as pessoas ficam na fila. de Fila 2 horas pra quilométrica, entrar. como a gente já Aí você ficou. tem aquele negocinho de avisar na mão. É. E, cara, é 1h30, 2 horas. Isso E a eu gente não fica. entendo isso, E a cara. gente fica. A gente fica na fila. Eu sei que eu não. Mas o Outback é a experiência. Experiência, justamente. É a experiência. É A muito mais do que a experiência. comida. A comida é boa, mas é mais a eu não experiência. quero entrar aqui, não vou fazer marketing, não é. Mas aqui em Santarém a gente tinha um lugar assim, a gente tem um lugar, não sei como está hoje, faz muito tempo que eu não vou lá, é o churrasquinho da Tia Sueli, ali perto da Praça São Raimundo. É um churrasquinho assim, eu vou lá desde que eu tinha 14 anos de idade. Já tem a memória afetiva, né? E qual é o ponto? Tu chegava lá, tinha alguém, sempre tem. E ela nunca me ampliou, aí tu tinha que ficar lá esperando. Ó, tô aqui, dona Sueli, beleza. Aí, Jussara, chama lá, que é a filha dela. Pronto. Aí a gente ia, sentava. Aí quem chegava, ela ficava lá esperando, meu. E eu não faz tempo que eu não vou lá, faz muito tempo. Já mudou, já ampliou um pouquinho. Mas essa lembrança, como o pastor falou aqui, a pessoa, ela vem, ela espera. Por quê? Porque é bom. Porque tem um negócio diferenciado, não é? E a gente ainda Lá na fala. cidade que eu fui criado, no Iguaçu, meus pais estão lá, aí tem o calçadão,
que é a área comercial, né? Lá é igual formigueiro. O Nova Iguaçu tem muita população. Aí tem um negócio lá incrível. O calçadão tem todo tipo de lojas e muito camelô. Apesar que fizeram camelô, diminuiu, mas tem os vendedores ambulantes e tem uma barraca de pipoca. Cara, eu não sei o que há. Que lá sempre, qualquer hora do dia que tiver aberta, tem uma fila gigante da barraca de pipoca. Eu acho que já virou, tipo assim, uma atração você entrar naquela fila, sabe? Porque sempre tem. E não tem explicação, porque é gostosa a pipoca? É gostosa, mas tem outros talvez até melhores, mas virou um ponte lá que você... Fidelidade, Só né? que você vê a fila, dá vontade de você entrar. Rapaz, você... E é engraçado que a pipoca, tem a pipoca doce lá deliciosa, foi muita coisa na pipoca doce, né? É antes dessa onda do gourmet. É desde quando eu era solteiro esse negócio. Aí depois vieram as pipocas gourmet. Isso. Mas lá já era meio gourmetizado antes de vir a onda do gourmet. Aí a pipoca salgada, eles põem uns pedaços de bacon desse tamanho. Pipoca salgada, põem queijo ralado. E tem os tamanhos, vários tamanhos lá, gente. Cara, é muito legal. Explicado, Tá né, explicado, Adilson? Tá explicado, cara. Mas tipo assim, não era... Eu não sei se eles foram os primeiros lá, mas isso se tornou muito comum nas outras barcos. Mas até hoje, eu vou lá, até hoje, lá quando eu vou no Rio de Janeiro, no casa do meu pai, eu vou lá. Continua a mesma fila gigante. Então, assim, amplie, né? Amplie. Mas não se preocupa não, que... Como você falou assim, as pessoas gostam e voltam. Volta mesmo. Vamos falar sobre vocês deram spoiler aí sobre o outro empreendimento, que é de mesa posta, né? Isso. É o nome É certo? um Mesa posta? parceiro da Blessed. É um parceiro, hoje E acho virou que isso, parceira. uma coisa uniu com a outra Sim. e trouxe um tchan, porque uma coisa muito legal da Blessed são os detalhes da mesa, a forma de arrumação, as louças. Eu acho que uma coisa juntou aí com a outra e trouxe um plus, né? Na verdade, a Venusto é um chamado, a gente diz que é nosso ministério, né? Que veio de já algum tempo da gente receber bem as pessoas e compartilhar a mesa, principalmente mostrar o significado da mesa para as famílias, resgatar a família. E aí vem todo um contexto de arrumar mesa, mas não é só louça, tem que ter todo o significado. Mas aí a gente bota muito amor, muita intenção, muito carinho em cada mesa que a gente faz, né? Então, consequentemente, a Débora teve até a oportunidade de fazer o curso com a gente, não foi? A gente fez o Table Kids para criança. Ah, é? Foi, para criança. A filhinha da Adilson, ela fez o Table Kids o ano passado com a gente, que foi falar justamente sobre o princípio da mesa para criança e algumas regrinhas de etiqueta. A mesa. Que tem uma palavra bem legal sobre essa questão da mesa, é o pastor José Gonçalves. Já ouviram? Ele tem. E ele, o pastor Juscelino também, tem alguns pastores. A David Titus, né? A David Titus, que foi quem... A pioneira, né? A É a pioneira. escritora do livro, né? E hoje mesmo. o legado está com a filha dela, né? E assim, o mundo hoje fala sobre a mesa, né? E o que a gente diz que mesa não é moda. Não é modismo. A mesa realmente é ter a experiência, a mesa e o princípio de tudo que a mesa traz, Proporciona, né? Eu acho que no primeiro dia que a Maríla foi na célula, ela falou sobre isso. Isso, Não é? foi isso mesmo. Primeiro dia que ela foi na célula na casa da Risa, né? Primeiro dia. Não, fui na casa do Moisés, Do lembra Moisés. da Loise? Ah, lá no apartamento. Foi, que acho que ia ser na casa, não sei de quem era, no pôde, que tava Foi na chovendo. época que a gente estava para multiplicar, mas a Risa estava se mudando, e a gente fez umas 2 Isso. semanas na casa do Foi, Moisés. e aí foi a primeira coisa. apartamento. Aí falou sobre a mesa. Eu falei, não sei como foi que entrou na história, não foi? Eu falei, sim. a mesa que Se explicou tem o pão sobre da isso. presença. Aí eu falei, todo mundo ficou animado. Nossa, mesa! Aí foi quando depois a gente fez uma apresentação para as meninas da nossa célula, verdade, falando sobre a mesa, sobre a experiência, o propósito da mesa. Todas as reuniões são feitas numa mesa como a gente está aqui, né? Isso. Hoje numa mesa, olho no olho, se conectando. Então, tudo ao redor da mesa. É engraçado essa experiência da mesa, que eu lembro do Fogo e Glória, 2014, Sesc Venda Nova, uma pregação do Dan Duque, missionário Dan Duque, e ele falando sobre Salmo 23. Quando ele chega assim, prepara-me uma mesa na na presença presença dos meus dos inimigos. inimigos. E aquilo é muito forte, eu nunca esqueço o Muito Dan Duque forte. chegando dizendo assim, que a mesa
você vai estar, ele prepara uma mesa para você, na presença diante dos seus inimigos. Então, é um local que você pode chegar e dizer assim, parem, né? E ele, estou à mesa com o meu rei, eu estou aqui, apresento. Então, tipo, vocês não vão aqui, não. E Tipo esse assim, é um tema? negócio aqui não, agora não. É hora da mesa. Né? Então, assim, é muito louco, eu não esqueço disso. É muito, muito legal vocês estarem resgatando isso Qual é o nome da através. empresa mesmo? Venusto, E mesa o que posta. significa? Venusto é belo, bonito. Venusto. Eu estou vendo É, estado. Venusto. Qual é o... É sinônimo de beleza. Não, mas qual Não, é brasileiro. Venusto? Venusto. Olha a minha ignorância. Ele só vai falar agora, Venusto, né, Nilson? Ele vai falar que ele já sabia, né? Não É sabia, né? sinônimo de belo, bonito, Então, eu vou te beleza. perguntar para não me humilhar. Você já sabia? Não, eu estou falando que eu não sabia. Venusto é da língua portuguesa? Não é, Língua não é, portuguesa. Venusto ou Venusto? Venusto. Venusto. Ó, Venusto. Venusto. sim, Venusto. Belo, É beleza. É VNUSTO. sinônimo. Vou perguntar pro É Noel se ele sinônimo. sabia. E aí, esse tema que você falou, né, abordando o Salmo, foi tema do mês passado, que a gente, todo mês, a gente tem um encontro mensal com mulheres. Que legal. A gente traz 12 mulheres à mesa. Nosso máximo são 12 mulheres à mesa. Por quê? Porque a gente tem um acervo para 12 mulheres. Mas, assim, a casa que queira receber a gente, é só nos conectar. A gente tem uma agenda durante o ano todo. O próximo mês a gente já tem a agenda. Esse mês vai ser amanhã, na casa da Patrícia. São mulheres que nos conectam e aí a gente vai até lá. E aí a gente leva a palavra. E foi justamente tratado sobre isso o mês passado. Que legal. Sobre faz uma mesa na presença Aí dos vocês levam inimigos. todo o equipamento? Sim. Sim. Pô, podia fazer lá em casa, né? Vamos, é só marcar. Só marcar. Tem vaga para setembro, outubro, novembro e dezembro ainda. Quando a pessoa já tem, não precisa levar nada. Mas quando É. ela fala, não, eu não tenho, aí a gente leva. A gente Tranquilamente. Lá em casa a gente precisa fazer um chá de casa nova. Sabia que existe? Sim. Por que você pensou pensando sobre? Não. Fazer um, diga aí, Adilson, eu vou fazer um também, né? Inclusive, se você quiser contribuir quando a gente fizer. Não, porque lá em casa, assim, pô, 25 anos de casados, né? Sabe que as coisas vão se deteriorando. E a gente fez muitas mudanças. Aí mudança vai deixando Fica- coisa para é, trás, e vai como? doando, vai perdendo. Aí quando vê, você está com tudo improvisado. Isso é verdade. Lá em casa tem muito Verdade. isso, cara, muito improvisado. Isso é muito Mas é lindo. tão legal isso, né? Porque aí as pessoas vão entender realmente o que é a experiência da mesa. Legal. Porque vai muito além de louças, vai muito além de toalha, jogo americano. Porque a essência é justamente a presença de Jesus à mesa. E aí é onde a mesa cura, a mesa transforma, a mesa restaura. E tudo isso a gente trabalha com relação às famílias. Vamos finalizar? Cara, Eu tenho uma última. Não é nem pergunta, eu queria que vocês dissessem aquilo que está no coração de vocês a respeito do que vocês esperam ainda daqui para frente aqui em Santarém, já que Deus trouxe vocês para cá. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa assim, pelo menos um spoilerzinho para a gente saber e orar junto. Pode uma falar sobre isso e outra falar assim, o que você aconselharia para quem está assim, com tantos sonhos e projetos engavetados e às vezes não tem, poxa, como é que eu tiro isso do papel e da gaveta e coloco em ação? E às vezes as pessoas são tão intimidadas, né, com a realidade. Mas eu acho que a história de vocês é muito inspiradora para isso. Então, vou falar? Então, em relação aos sonhos, né, realmente tirar do papel. Uma vez, uma amiga minha falou, a Risa, inclusive, ela disse, amiga, não perca as oportunidades. E aquilo me tocou tanto quando ela falou, amiga, não perca as oportunidades. E a gente pensa assim, eu não tenho um centavo. A gente também não tinha nada. E quando a gente aqui, a gente sabe o Deus que a gente crê, né, para quem a gente serve. E quando a gente planta, tudo vem assim, sem nem palavra para dizer, tudo vem à tona com a gente. Então, assim, coloque seus planos,
crie ali, medite naquilo e não perca as oportunidades, porque tudo contribui para isso, tudo tende a dar certo. E foi o que aconteceu com a gente com a Blessed. Foi quando a gente fala, foi um presente de Deus, que foi um presente de Deus mesmo. A gente não tinha um centavo para a Blessed. E Deus torna sonhos realidade. E esse foi um dos que ele tornou realidade, foi a Blessed. E aí eu só ratifico o que Maíra diz, né? Que realmente você precisa sonhar. Sonhar com, como diz, o pé na terra, né? E o coração no céu. Por quê? Porque tudo vem de acordo com quando você começa a sonhar e coloca apresentando diante de Deus. Porque, gente, fácil não é. A gente também aqui não está para dizer que é fácil. Romantizando Não, nada. Pelo contrário. Não é fácil. Agora, sim, também tem o tempo. Deus tem o tempo para acontecer. Mas a gente precisa começar a fazer alguma coisa. É tirar o projeto da mente, do coração e colocar no papel. É a gente orar, é jejuar, é contar com pessoas que podem nos ajudar, porque isso é fundamental e pessoas ajudam, chegam junto, pode ter certeza. Amigos estão junto com a gente e constroem com a gente os mesmos sonhos. Começam a sonhar com a gente. Verdade. É claro que você não vai sair dizendo para todo mundo. Sim. Né? Tem seu coordenador, tem seu pastor, tem seu discipulador. Então, o sonho já começa a se movimentar no espiritual para vir se materializar aqui na Terra. Mas a gente não vê outra forma. E é um passo de fé. Não tem, gente, outra forma. E muitas coisas ainda estão por vir. Como o pastor disse, a gente ainda tem outros projetos que pretendemos realizar, né? Primeiro vamos solidificar a Blessed, mas já tem outros projetos no papel. Mas de antemão é assim, um passo de cada vez. E Ana falando aí, tem pessoas que nem conhecem a gente. Mas sabe que as pessoas... Chegam pessoas lá e falam bem assim, elas são da Igreja da Paz, né? Nunca viram a gente, não conhecem a Por que gente. você acha que eles fazem essa ligação? Pelo dos amigos. Ah, tá. Os amigos têm os grupos, aí vão divulgando, botando foto, isso e aquilo. Aí chegam lá, tipo, eu e Ana nem tá. Mas chegam e... literalmente é os amigos, os anjos que a gente tem, né? E falam bem assim, elas são da Igreja da Paz, né? Aí os meninos sabem, lá os funcionários falam, elas são da Igreja da Paz. Então, assim, os amigos, todo mundo envolvido, que hoje a Blessed tal que tá, é graças a vocês. Gratidão mesmo. Legal, eu quero parabenizar vocês publicamente mais uma vez, né? Eu admiro muito, né? Eu até perguntei um dia para a mãe delas, né? Que é a Ana também, né? Oi? É Paula, né? É Paula. Paula. Mas não é Ana, não, né? Não, é só É Paula. Paula. Porque a Ana Paula é ela. É. Falei, como a senhora criou essas meninas para terem tantos talentos assim? Aí ela falou, foi na rédea curta. E era Não desse foi? jeito. Era desse jeito. Então, uma Paula, parabéns, os teus filhos aí estão fazendo valer a pena, né? E eu tenho certeza que se vocês continuarem, né, colocando o Senhor em primeiro lugar e trabalhando, Deus vai continuar abrindo portas para vocês. Amém. Amém. E estendendo aí a tenda, né? A influência, e que seja tudo para a glória de Deus. Amém. E Finaliza, Guilherme. Obrigado mais uma vez vocês terem aceitado o convite. E desde que o pastor falou, nós estávamos realmente na expectativa, não só pela admiração, mas assim, pelo fato de vocês estarem empreendendo, escolherem Santarém para isso, e está sendo sucesso, né? E eu gostei muito do algo que vocês falaram agora, não é romantismo, né? É trabalho. é isso mesmo. O outro ponto também aí é muito trabalho. Tem a parte de você sonhar, de você também consagrar a Deus, aquele versículo, né? Consagre os seus sonhos ao Senhor, né? E tem essa parte, mas tem essa parte do trabalho. E principalmente nesse ramo de alimentação, assim, quanto trabalho, né? Então, assim, parabéns, obrigado, e a gente realmente quer que vocês continuem abençoando Santarém, porque Blessed é bênção, né? Isso mesmo. Né? Então, assim, a gente agradece por isso,
E realmente, a Blessed é um local onde nós nos sentimos abençoados. A gente quer deixar isso registrado aqui também. Tá bom? Amém. Obrigado mais uma vez. Estamos finalizando então o ANW desta semana. Que você possa. Você que está no YouTube, né? Então, primeiro, inscreva-se no nosso canal, curta, faça os comentários, compartilhe e leve aí essa mensagem para outras pessoas. Quem está na TV Amazônia, continue conosco. Temos uma programação abençoadora, 100% cristã, para abençoar a sua família, a sua vida. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no ANW. Valeu!